Livro de Jeremias, capítulo 20. Jeremias e Pazur. Pazur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu o que Jeremias profetizava. Mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitassem e pusessem no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No dia seguinte, Pazur o soltou, e Jeremias disse: Pazur, o Senhor mudou o seu nome. De agora em diante, você será chamado de homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos, e você verá quando forem mortos pelas espadas do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, ou os atravessará com a espada. Entregarei Jerusalém nas mãos dos seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade. As pedras preciosas, o ouro e a prata dos seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Pazur, e todos em sua casa serão levados para o exílio na Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, a quem você profetizou mentiras. A queixa de Jeremias. Ó Senhor, tu me constrangeste, e eu me deixei constranger. És mais forte do que eu, e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência, destruição. Essas palavras do Senhor me transformaram num alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, a sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de contê-la, é impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Chamam-me de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha e então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado, como poderoso guerreiro. Diante dele os meus perseguidores tropeçarão. Não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu provas o justo e examinas o pensamento e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele salva o pobre necessitado da mão dos seus opressores. E, no entanto, amaldiçoo o dia em que nasci. Que ninguém celebre o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse ao meu pai: tenho boas notícias, alegre-se, o seu filho nasceu. Que ele seja destruído como as cidades antigas que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo o dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe e o seu corpo tivesse sido a minha sepultura. Por que eu nasci? Toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Capítulo 21. Judá não escapará da Babilônia. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias, quando o rei Zedequias enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, para falarem com o profeta. Suplicaram a Jeremias: consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um dos seus milagres poderosos como no passado,
e obrigará Nabucodonosor a retirar os seus exércitos. Jeremias respondeu: Voltem ao rei Zedequias e digam-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tornarei inúteis as suas armas contra o rei da Babilônia e os babilônios que o atacam do lado de fora dos seus muros. Trarei os seus inimigos para dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furioso. Enviarei sobre esta cidade uma peste terrível, e tanto as pessoas como os animais morrerão. Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei o rei Zedequias, os seus servos e todos os habitantes desta cidade que sobreviverem à doença, à guerra e à fome, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e aos seus outros inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade, nem compaixão. Digam a todo o povo: assim diz o Senhor: Escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem e se renderem aos babilônios viverão. A sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade e não o bem sobre esta cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Julgamento dos reis de Judá. Digam à família real de Judá: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor à dinastia de Davi: a cada manhã façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados e livrem-nos dos seus opressores. Do contrário, a minha ira arderá como fogo que ninguém é capaz de apagar, por causa de todos os seus pecados. Eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz: estamos seguros aqui. Ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo os castigarei por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Acenderei um fogo em seus bosques, e ele queimará tudo ao redor. Capítulo 22. Mensagem para os reis de Judá. O Senhor me disse: vá e fale diretamente com o rei de Judá. Diga-lhe: ouça esta mensagem do Senhor, ó rei de Judá, sentado no trono de Davi. Que os seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor: sejam imparciais e justos. Ajudem os que são explorados e livrem-nos dos seus opressores. Abandonem as suas maldades. Não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono, em Jerusalém. O rei passará pelas portas do palácio em carruagens e cavalos, acompanhado dos seus servos e súditos. Mas, se vocês não derem ouvidos a esta advertência, juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que este palácio se tornará um monte de escombros. Mensagem a respeito do palácio. Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá: eu o amo tanto quanto a fértil floresta de Gileade e os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto, e ninguém habitará dentro dos seus muros. Chamarei demolidores, que trarão consigo as suas ferramentas. Arrancarão as suas belas vigas de cedro e as lançarão no fogo. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas desta cidade e dirão umas às outras:
Por que é que o Senhor destruiu esta grande cidade? E a resposta será: porque eles quebraram a sua aliança com o Senhor seu Deus, ao adorar e servir outros deuses. Mensagem a respeito de Jeoacás. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará, nem verá a sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoacás, que sucedeu seu pai, o rei Josias, e foi levado para o exílio. Ele jamais voltará. Morrerá exilado numa terra distante e nunca mais verá a sua terra natal. Mensagem a respeito de Jeoaquim. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica o seu palácio de forma desonesta, constrói as suas paredes com injustiça, pois obriga a gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz: construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, o seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo o que fazia era justo e íntegro. Por isso, tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado e os ajudou, e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa conhecer-me? Diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para a cobiça e a desonestidade. Derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O povo não lamentará por ele, nem clamará: que tristeza, meu irmão! Que tristeza, minha irmã! Os seus súditos não lamentarão por ele, nem clamarão: que tristeza, o nosso Senhor morreu! Que tristeza, a sua majestade se foi! Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chore pelos seus aliados no Líbano, grite por eles em Bazã, procure-os nas regiões a oeste do rio. Veja, foram todos destruídos. Eu o adverti quando você era próspero, mas você respondeu: recuso-me a ouvir. Sempre foi assim desde a juventude, nunca me obedece. Agora o vento levará para longe os seus aliados. Todos os seus amigos serão levados para o exílio. E então, certamente, verá a sua perversidade e ficará envergonhado. Você que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira de cedro do Líbano, logo gemerá com pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Mensagem para Joaquim. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu o abandonarei, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Mesmo que você fosse o anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei àqueles que procuram matá-lo, aqueles que você tanto teme, o rei Nabucodonosor da Babilônia e o exército babilônio. Expulsarei você e a sua mãe desta terra, e vocês morrerão em nação estrangeira, e não em sua terra natal. Jamais voltarão à terra pela qual anseiam. Porque é que esse homem, Joaquim, é como um vaso quebrado, jogado fora? Porque é que ele e os seus filhos serão exilados em terra estrangeira? Ó terra, terra de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor:
registem Joaquim como homem sem filhos. Ele não terá êxito, pois não terá filhos que o sucedam no trono de Davi para reinar em Judá.